Os ataques de 11 de setembro de 2001 deixaram o mundo em choque. Igualmente perturbador foi o que se seguiu, com imagens angustiantes, histórias trágicas e evidências assustadoras, todas gravadas em nossa memória coletiva. Ainda hoje é difícil escapar do horror, pois muitos filmes e documentários seguem revisitando esses eventos. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em 5 mídias perturbadoras que estão ligadas àquele dia fatídico. Embarcando no voo 77, as últimas imagens. Antes do amanhecer de 11 de setembro de 2001, o aeroporto internacional de Washington Dulles estava agitado com a energia típica de uma manhã de dia útil. Entre os viajantes que seguiam para o oeste, havia uma mistura de profissionais de negócios, militares, famílias e a tripulação se preparando para o voo 77 da American Airlines. Um voo direto de Washington para Los Angeles, às 7h15 da manhã, foi registrado por uma câmera de segurança próxima ao posto de controle, gerando uma das imagens mais perturbadoras daquele dia. Em sua imagem granulada, os passageiros passavam de maneira comum, seus movimentos eram banais, seus rostos carregavam a típica expressão de pessoas preocupadas apenas em pegar o voo no horário. Entre esses passageiros estavam 5 homens, Hani Hanjour, Nawaf e Salem Al-Hazmi, Khalid Al-Midar e Majid Moked. Eles se misturavam perfeitamente ao fundo de viajantes, suas roupas eram comuns, suas expressões indecifráveis. Eles planejavam sequestrar e transformar em arma o Boeing 757 que iam embarcar. Um sequestrador acionou o detector de metais, mas após nova checagem passou pela segurança. Hani Hanjour, com experiência em escolas de aviação americanas, assumiu os controles após a invasão da cabine. Aqui ele passa pela segurança. Enquanto os passageiros embarcavam, alguns posaram para fotografias, sem saber que essas seriam as últimas imagens deles com vida. Aqui estão eles também, já embarcados no voo. As pessoas da foto viajavam para um acampamento fotográfico da National Geographic com a expedição Mares Sustentáveis. Eles incluíam professores, funcionários da National Geographic e estudantes, um dos quais tinha um medo terrível de voar. Às 8h20, o voo 7 partiu com 59 passageiros tripulantes e 5 sequestradores. Por mais de meia hora, ele manteve sua rota, subindo no céu claro de setembro. Às 8h51, o transponder foi desligado, cortando a comunicação eletrônica com o controle de tráfego aéreo. Às 9h37, o avião sequestrado virou para Washington e foi lançado contra o Pentágono, matando todos a bordo e 125 pessoas no prédio. O vídeo de segurança e as fotos permanecem como um poderoso registro daquela manhã, mostrando a rotina comum e a presença discreta dos que planejavam o massacre. A câmera perdida. Não posso mostrar essa imagem ou vídeo, pois não foi divulgado oficialmente, mas ela existe. Nos meses que se seguiram ao 11 de setembro de 2001, enquanto equipes vasculhavam os enormes destroços do World Trade Center, inúmeros pertences pessoais foram encontrados. Relógios, carteiras, alianças de casamento e fragmentos da vida cotidiana congelados em cinzas e aço. Entre esses itens, destaca-se a história de uma câmera descartável recuperada do bolso de um homem que pulou ou caiu de uma das torres. O FBI, que catalogou e investigou milhares de objetos recuperados, teria tomado posse da câmera e revelado o filme. O que surgiu, de acordo com aqueles que afirmaram ter visto, foram fotografias tiradas de dentro de uma das torres gêmeas, acima da zona de impacto. Se autênticas, essas imagens seriam raros registros de como era a vida nos últimos minutos de quem ficou preso nos andares superiores. A história indica que as fotografias registraram não só os danos no prédio, mas também pessoas enfrentando o inimaginável, presas em escritórios e corredores sem saída. De acordo com relatos de histórias jornalísticas e orais, o filme revelado começou com fotografias comuns de família ou sociais, mostrando cenas cotidianas de uma vida que, até a manhã de 11 de setembro, não havia sido tocada pela catástrofe. Nos últimos quadros, a câmera registrou fumaça, fogo e destruição nos andares superiores.
Relatos dizem que essas fotos foram mostradas só a 2 pessoas fora da investigação antes de serem guardadas pelo FBI. Desde então, a câmera e seu conteúdo se tornaram fonte de especulação e frustração. Pedidos feitos com base na Lei de Liberdade de Informação foram negados, com o departamento afirmando que buscar e produzir as fotografias seria excessivamente oneroso. A recusa só aumentou o mistério sobre as imagens. Diferente de outros registros dos ataques publicados, como as últimas fotos de Bill Bygott, a câmera descartável nunca foi exibida publicamente. A sobrevivência dessas fotografias em uma câmera descartável ressoa fortemente pelo que representam. São vislumbres pessoais de dentro das torres, não vistas panorâmicas capturadas por equipes de notícias ou transeuntes nas ruas. Trazendo a perspectiva de quem ficou isolado do resgate e teve a voz silenciada no colapso. Para alguns, a história da câmera evidencia o aspecto pessoal da perda, lembrando que cada vítima tinha uma vida cheia de momentos comuns, festas e reuniões familiares, todos interrompidos pela violência da história. Para outros, serve como um exemplo arrepiante de como certos artefatos do 11 de setembro estão confinados a arquivos do governo, talvez porque sejam gráficos demais. A divulgação das imagens continua incerta. Por enquanto, elas ainda estão sob custódia do FBI, servindo como um registro íntimo e invisível de vidas vividas até seus momentos finais, lembrando-nos de quanto da história do 11 de setembro ainda está envolta em mistério. O pai de Mohammed Atta. Houve uma declaração feita pelo pai de Mohammed Atta durante uma entrevista logo após os ataques de 11 de setembro que gerou uma grande polêmica. Antes, vamos falar de Mohammed Atta. Mohammed Atta liderou os ataques de 11 de setembro e pilotou o voo 11 da American Airlines, colidindo com a torre norte do antigo World Trade Center. Mas ele virou um dos maiores terroristas do mundo, influenciado pela infância e pelo pai autoritário. Mohammed Atta nasceu em 1968 em Kaf al-Sheikh, no delta do Nilo, Egito. Ele era o filho mais velho de Mohammed Atta, advogado do Cairo e de Betânia. O casamento de Betânia com Mohammed foi arranjado quando ela tinha 14 anos, algo comum em seu meio na época. Ela era de família respeitada de fazendeiros e comerciantes, enquanto Mohammed se formou em direito civil e islâmico. A casa deles, apesar de instruída e próspera, logo ficou conhecida por ser isolada dos vizinhos e parentes. Visitantes frequentemente comentavam sobre a austeridade da família, pois pareciam distantes da comunidade. Isso era amplamente atribuído à personalidade do pai deles, que era conhecido por ser severo, controlador e extremamente reservado. Amigos e familiares lembraram que Mohammed cresceu em um ambiente onde as aparências eram valorizadas, mas faltava calor humano e abertura social. Suas 2 irmãs, no entanto, prosperaram em suas carreiras escolhidas. Uma virou médica e a outra seguiu carreira acadêmica, refletindo o foco da família em conquista e respeito. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, onde Mohammed Atta foi apontado como o principal sequestrador do voo 11 da American Airlines, seu pai rejeitou a versão oficial. Nos dias seguintes, ele fez uma coletiva no Cairo e descreveu o filho como um jovem reflexivo e gentil, não um fanático. Pegue um relógio. Eu ouvi a notícia e vi na televisão. Meu filho me ligou 24 ou 47 horas depois do incidente. E provavelmente o passaporte dele pode ter sido roubado. Ou ele pode ter sido sequestrado. Ele pintou uma imagem de Muhammad como alguém que gosta de xadrez, não gostava de jogos violentos e que sentia repulsa pelo extremismo. Ele afirmou que seu filho desprezava Osama Bin Laden e que falaram por telefone 1 ou 2 dias após os ataques, provando que Muhammad não morreu naquele avião. Ele acusou os serviços de inteligência de Israel de orquestrarem ataques para incriminar muçulmanos e sugeriu que fotos de seu filho em aeroportos dos Estados Unidos da América foram fabricadas. Com o passar dos anos, suas explicações mudaram, mas nunca coincidiram com o registro oficial. Em 2002, ele disse em entrevistas que seu filho ainda vivia, escondido por medo dos americanos. Depois, ele disse a jornalistas que o verdadeiro Mohammed foi morto por agentes do Mossad, não em Nova York.
Em 2005 ele disse: "Meu filho se foi, está com Deus. O Mossad o matou." A consistência não estava nos detalhes de sua história, mas na recusa em aceitar que Mohammed Atta, seu próprio filho, havia liderado o ataque terrorista mais devastador da história dos Estados Unidos. Betiana, esposa e mãe de Mohammed, mostrava negação de forma parecida, porém mais silenciosa. Enquanto seu marido buscava abalar a atenção de jornalistas e fazia declarações inflamadas, ela mantinha a esperança e apresentava explicações alternativas em entrevistas ao longo dos anos. Em 2016, ela disse a repórteres franceses que seu filho não estava morto, mas sim preso pelos Estados Unidos da América em Guantánamo. Em 2021, prestes a completar 80 anos, ela ainda afirmava aos visitantes acreditar que Mohammed poderia estar vivo no Afeganistão, escondido do mundo. Essas crenças improváveis mostravam a dificuldade da mãe em conciliar as lembranças do filho com as acusações contra ele. Para os pais de Atta, parecia mais fácil imaginar uma vasta conspiração global do que enfrentar a realidade das ações do filho e perceber que, apesar de sua criação rígida, ele foi o líder do pior ataque terrorista da história recente. Além disso, há também algumas pessoas que ficam do lado dos pais dele e acreditam que o que eles dizem é verdade. Imagens do sumiço de Chenier Phillips. O sumiço de Chenier Phillips é um dos mistérios mais assustadores e polêmicos dos ataques de 11 de setembro. Chenier, natural de Kerala, Índia, vivia com o marido, Ron Lieberman, em Bathurst Park City, perto do World Trade Center. Na noite de 10 de setembro de 2001, ela foi flagrada por câmeras de segurança na Century 21, perto das Torres Gêmeas, comprando roupas de cama e lingerie. Este vídeo, depois analisado pelos investigadores, foi o último registro confirmado dela antes do desaparecimento. Veja. Ela nunca voltou para casa naquela noite. O marido dela não ficou muito preocupado, pois ela havia desenvolvido o hábito de passar a noite fora. Na manhã seguinte, Ron foi cedo ao trabalho. Quando o avião atingiu a Torre Norte, Sneha não estava em casa, não contatou a família nem voltou. Dada a proximidade dela com as torres e sua formação médica, seu marido e sua família especularam que ela pode ter corrido em direção ao desastre para ajudar as vítimas no meio do caos. A teoria mais convincente para seu desaparecimento é que ela agiu instintivamente como médica, ajudando feridos. Porém, os investigadores não acharam provas de que ela estivesse no marco zero após os ataques. A investigação sobre o caso dela logo ficou envolta em controvérsias. A polícia não tratou Sneha imediatamente como uma vítima do 11 de setembro, mas sim focou em sua vida pessoal. Meses antes de sumir, ela perdeu uma vaga de residência em um hospital após conflitos sobre profissionalismo e alegações de uso de substâncias e noites fora. Autoridades sugeriram que ela enfrentava problemas pessoais e pode ter sumido por vontade própria ou em situação preocupante. O marido e a família dela discordaram dessa visão, afirmando que, apesar de independente e sociável, ela era responsável e compassiva, e que em 11 de setembro agiu por instinto de ajudar. A questão das imagens perdidas ou desaparecidas só aumentou a incerteza. O vídeo do Century 21 mostrou que ela estava viva na noite anterior aos ataques, mas não há registros que acompanhem seus passos depois. Muitas câmeras no World Trade Center e prédios próximos foram destruídas com o desabamento das torres, eliminando possíveis evidências importantes de seus últimos momentos. Para a família, a ausência fez com que investigadores se baseassem em especulações sobre suas escolhas, sem considerar que ela poderia ser vítima dos ataques. A falta de imagens definitivas também teve consequências legais. O Instituto Médico Legal de Nova York inicialmente se recusou a certificar Sneha como uma vítima do 11 de setembro, citando a falta de provas de que ela estava nas torres quando elas caíram. Sem esse reconhecimento, o marido foi impedido de acessar fundos para vítimas e o nome dela excluído dos memoriais, mas a família lutou contra a decisão, alegando que a destruição de possíveis vídeos era parte da tragédia e não justificava sua desqualificação. Após anos de batalhas judiciais, o Tribunal de Apelações de Nova York reconheceu, em 2008, Sneha Ann Phillips como vítima do 11 de setembro. O tribunal concluiu que, apesar da ausência de imagens ou testemunhas no marco zero, era mais razoável considerar que ela morreu nos ataques.
Com isso, seu nome entrou na lista de vítimas, garantindo o registro oficial naquele dia. Apesar da decisão do tribunal, o desaparecimento de Sneer segue sem solução. A perda de imagens essenciais criou uma lacuna irreparável na linha do tempo de suas últimas horas. Para alguns, ela é lembrada como a médica que provavelmente correu para ajudar e morreu no processo. Para outros, a incerteza e as disputas investigativas fazem dela vítima não só dos ataques, mas também das limitações das evidências e dos vieses da investigação. 2 décadas depois, seu desaparecimento segue como um dos raros mistérios do 11 de setembro, marcado por dúvidas e registros perdidos. O carro sequestrado. Veja este Toyota Corolla de 1988. Para muitos, isso parece só um carro comum. No entanto, é um dos artefatos mais assombrosos dos ataques de 11 de setembro. O carro foi comprado no início de 2000 por Khalid Al-Mindhar e Nawaf Al-Hazmi, que chegaram à Califórnia para iniciar os preparativos do ataque terrorista mais mortal em solo americano. Meses depois, Al-Mindhar passou o carro para Al-Hazmi, que o usou como principal transporte enquanto os conspiradores cruzavam o país. O Corolla os levou de San Diego ao Arizona para o treinamento de voo, depois a Virgínia e outros estados. Durante as viagens, viveram em casas seguras, encontraram associados e se prepararam para seus papéis no plano. Na manhã de 11 de setembro, Al-Hazmi e outro sequestrador foram de Corolla ao aeroporto internacional do Wells, Virgínia. Deixaram o carro no estacionamento por hora antes de embarcar no voo 77 da American Airlines. No dia seguinte, enquanto investigadores tentavam refazer os passos dos sequestradores, a polícia do aeroporto achou o carro abandonado e avisou o escritório do FBI em Washington. Durante a revista no veículo, os agentes encontraram evidências como manuais de voo, documentos de treinamento, anotações em árabe, diagramas desenhados à mão de uma cabine de Boeing 757, um cheque administrativo, um estilete como os usados nos aviões e um recibo de estacionamento carimbado às 7h25 do dia dos ataques. Esses itens conectavam o carro aos sequestradores e mostraram aos investigadores como o plano foi cuidadosamente elaborado. O Corolla em si já fazia parte da vida dos sequestradores há mais de um ano. Registros indicam que ele foi comprado em San Diego, onde Al-Hazmi e Al-Mindhar se adaptaram ao estilo de vida americano para esconder suas reais intenções. Para os investigadores, o veículo virou mais que uma propriedade abandonada. Era uma testemunha silenciosa, guardando documentos e pistas que ajudaram o FBI a traçar o caminho dos sequestradores. Da chegada aos Estados Unidos da América até os eventos de 11 de setembro, atualmente, o Toyota Corolla está sob custódia do FBI, guardado na sede em Washington, Distrito de Colômbia, como parte da coleção de artefatos da investigação Paintball, codinome do caso 11 de setembro. Diferente de outros artefatos exibidos em museus ou memoriais, o Corolla não é mostrado ao público, sendo preservado como evidência e lembrete assombroso. Ele mostra claramente como itens comuns, como um carro usado, viraram ferramentas de um ato de terror coordenado, se ao menos os carros pudessem falar. Então é isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Nossos sentimentos a todos afetados pelos ataques de 11 de setembro. Fiquem seguros e nos vemos na próxima vez.